Bom dia, alunos do curso de Navegação Astronômica. Saudações marinheiras, saudações marítimas, saudações astronômicas. Então, voltamos aqui agora para a nossa aula de tábuas de navegação astronômica, né? Depois de conversarmos na aula anterior sobre aquele gráfico, né, de retas de altura e série de observações, o famoso bolotário, né? E também os elementos determinativos, né, da reta de altura, o ponto Marx-Saint-Hilaire e tudo mais. Então a gente vai agora conversar sobre a tábua 249, né, que é essa que a gente, navegação astronômica, cálculo de retas de alturas pelas tábuas de navegação astronômica. Publication 249. Site Reduction Tables for Air Navigation, volume 1. A gente vai ver que essa tábua, vou falar de outras tábuas aqui agora, mas essa aí a gente vai ver nessa metade da aula, a metade da aula, essa outra segunda metade também a gente vai ver o volume 1, porque o volume 1, na verdade, são duas tarefas distintas que ela oferece para a gente já vai ver sobre isso, tá? Mas então hoje então a gente começa a trabalhar sobre as tábuas de navegação astronômica, aquelas tábuas que substituem, né? Substituem aquela solução matemática. Solução matemática é usando aquelas fórmulas de Downes, de Haversine, né? E as tábuas de navegação astronômica nada mais são que um conjunto de soluções previamente calculadas para o triângulo de posição, utilizando fórmulas como aquelas apresentadas, né? Usam as fórmulas apresentadas em tabelas, né? Abrangendo todas as combinações possíveis de latitude, declinação e ângulo horário local. A gente vai ver que as tábuas, normalmente os argumentos de entrada são a latitude, declinação, ângulo horário local, o ângulo no polo, que a gente vê que ângulo horário local e ângulo no polo tem uma intimidade muito grande, né? Sabendo o conceito dos dois, né? Ângulo horário local é o ângulo que parte do meridiano superior do observador até o círculo horário do astro, né? De 0 a 360 graus de leste para oeste, sentido da musiquinha. Já o ângulo no polo não, ele parte do meridiano superior do observador até o círculo horário do astro, mas é como se fosse uma longitude, né? Vai para oeste ou vai para leste, certo? Até 180 graus, ele tem uma limitação. Então, a gente fala em ângulo horário local, que é um dos argumentos de entrada na maioria das tabelas, inclusive vai ser na 249. Já na tábua Hadler, que é uma outra tábua, o argumento de entrada é o ângulo no polo. Por isso que os dois são intimamente ligados, tá? Mas vamos então conversar sobre vimos no capítulo anterior, na aula anterior, né, que é necessário resolver o triângulo de posição para obter os elementos determinativos da reta de altura, né? Então a gente viu por meio de fórmulas, soluções, a gente viu que a solução geométrica não era possível, né? Aí verificamos que havia solução matemática, aquelas fórmulas da trigonometria esférica, o Downes, o Haversine, né? E utilizando sempre uma solução gráfica também. A gente sai, né? Triângulo esférico de posição requer sempre que a gente tenha como conhecidos, né, 3 elementos, né? E a gente tem daí 2 lados e um ângulo normalmente. A gente trabalha com isso quando a gente usa o ponto determinativo Marx-Saint-Hilaire, né? A gente tem a colatitude, a distância polar e um ângulo, né? 2 lados, colatitude e distância polar são 2 lados e o ângulo é o ângulo no polo. E a gente então com esses 3 elementos, empregando a solução matemática, a gente consegue chegar nos elementos desconhecidos do triângulo esférico de posição, né? Que são o ângulo no zênite e a distância zenital. A partir da distância zenital a gente chega na altura calculada e do ângulo no zênite a gente chega no azimuth verdadeiro. Com a altura calculada combinando com a altura verdadeira que a gente tirou com o sextante, né, na hora da observação, A menos AE, diferença de alturas, e azimuth verdadeiro são os elementos determinativos da reta de altura. A gente pode usar então, fizemos o bolotário, esse gráfico para retas de altura e série de observações, né? Então a gente pode usar efetivamente, lançar ou uma linha de posição ou várias linhas de posição e achar a posição observada astronômica, que é o que
a solução do nosso problema da navegação astronômica, a nossa posição observada astronômica, a latitude e longitude correta, tendo sido observado vários astros, né? Certo? Então, Então, esses elementos determinativos da reta de altura que nos permitem plotar a partir da posição estimada do navio. Sempre que a gente tira a altura do sextante, temos que ter uma posição estimada, e a gente vai ver aqui que, além da posição estimada, a gente vai ter a posição assumida. Eu já falei isso nas outras aulas, né? Posição assumida vai ser uma posição que facilita a gente usar as tábuas. As tábuas não são... Por exemplo, essa tábua 249 é tabulada só em latitude em graus inteiros. Então, a gente vai considerar como sendo a nossa latitude assumida, como sendo em graus inteiros, e a partir dela que a gente vai achar a nossa posição observada, tá? Então, a gente vai... Mas é uma coisa, como eu falei a vocês sempre, tudo isso é feito calculado matematicamente para dar a maior precisão possível, ou pelo menos mitigar qualquer... redução na precisão da nossa posição, tá certo? Então, a partir da posição estimada do navio no instante da observação, ou de uma posição próxima a ela, essa posição próxima a ela será uma posição assumida, um PA, que a gente vai lançar no bolotário AP1, AP2, AP3, de onde eu saio com o azimuth verdadeiro, e a partir dele eu boto a diferença de alturas para poder traçar a linha de posição astronômica, né? O ponto determinativo da reta de altura, e por ele traçar a linha de posição, como eu falei, perpendicularmente ao azimuth verdadeiro do astro. Então, a solução do triângulo de posição nos fornece o valor da altura calculada, AE, e do azimuth verdadeiro do astro. A diferença entre a altura verdadeira resultante da observação do astro e a altura calculada, ou seja, A menos AE, e o valor do azimuth verdadeiro dos astros nos permitirão, em conjunto com as coordenadas geográficas da posição assumida, traçar a reta de altura. Foi o que eu acabei de falar, isso tudo estou lendo aqui no Huygens mesmo, na página 885. Vimos, ademais, que o triângulo de posição pode ser resolvido matematicamente, utilizando as fórmulas de conceito da trigonometria esférica, aquela fórmula Haversine, o Downes, né? Matemática, outras, ou de maneira mais cômoda por meio das tábuas de navegação astronômica. Não precisa fazer essas contas de cotangente, de seno, cosseno. Por isso que é considerado mais cômodo usar as tábuas, mas tem alguma peculiaridade, alguma especificidade que tem que ser aprendida. Existem inúmeras tábuas para navegação astronômica que, conforme já mencionado, nada mais são do que um conjunto de soluções previamente calculadas para o triângulo de posição, utilizando fórmulas apresentadas na aula anterior, abrangendo todas as combinações possíveis de latitude, declinação e ângulo horário local. Então vamos lá. Deixa eu apagar esse negócio aqui. Olha lá. Aqui, ó, essas aí são as tábuas, umas tábuas que nós não vamos estudar, mas é apenas apresentar a vocês. É a tal as tábuas PUB 229, né, especialmente destinadas à navegação marítima. Mas é como eu estou mostrando a vocês aqui, ó, são 6 volumes, né? As publicações, elas são americanas, né? Publicadas lá pelo National Imagery and Mapping Agency, né? São as primeiras tábuas de navegação astronômica inteiramente calculadas por computador. São tábuas de inspeção direta, de uso muito simples, porém, para abranger todas as latitudes de 0 a 90, todas as latitudes 0 a 90 para sul e para norte, são necessários 6 volumes. O primeiro volume vai de 0 a 15, o segundo de 15 a 30, ou seja, de 15 em 15. Dessa forma, cada volume abrange uma faixa de 16 graus de latitude, com overlap, superposição de 1 grau de latitude entre os volumes adjacentes, tá? Então, essa publicação 229, ela é composta de 6 volumes, né? Ó, os argumentos de entrada na tábua são a latitude, o ângulo horário local, como eu falei, o horário local e o ângulo no polo se confundem, e a declinação, certo? Então, esses são os argumentos de entrada, e a saída vai ser a altura tabulada, uma diferença tabular, que a gente vai ter também na nossa 249, volume 2 e 3, e o ângulo no zênite, tá? Então, com esses dados de saída, a gente consegue, então, chegar nos elementos determinativos da reta de altura, tá bom, pessoal? Tá? Então, outra tábua que nós também não vamos trabalhar, só estou apresentando a vocês, é a tábua Hadler de Aquino, né? Como vimos no capítulo 16, lá no capítulo 16, capítulo que fala em
histórico, né? O histórico aqui da navegação astronômica, aquele primeiro capítulo, né? Ele comenta aqui sobre a tábua Hadley de Aquino. Publicados inicialmente, as tábuas Hadley de Aquino constituíram um enorme avanço na solução do triângulo de posição, permitindo consolidar em um só volume, essa aí se vê, a 229 são 6 volumes, a 249 são 3, né? Se bem que é separado, o primeiro faz uma coisa, o segundo e o terceiro fazem outras, mas a Hadley de Aquino é um volume só. Então, as tábuas Hadley de Aquino constituem um enorme avanço na solução do triângulo de posição, permitindo consolidar em um só volume as soluções para todas as combinações possíveis de latitude, declinação e ângulo no polo. Hadley de Aquino usa ângulo no polo como argumento de entrada e a saída como azimuth quadrantal, em vez de ser ângulo no zênite, é azimuth quadrantal. Publicados inicialmente com o título de Tábuas de Altura e Azimuth, as tábuas Hadley receberam posteriormente o título de Tábuas Náuticas e Aeronáuticas. Sua primeira edição foi publicada no Rio de Janeiro, em 1903. 1903, ou seja, no começo do século anterior, né? Século XX, foi publicação no Rio de Janeiro. A primeira edição inglesa foi publicada em Londres, em 1910, segunda edição inglesa em 1912, com novas tiragens em 17 e 18. A terceira edição inglesa em 1924. A primeira edição norte-americana foi em Anápolis, em 1927. E aí vai, tá certo? Então, a tábua Hadley de Aquino, como eu falei, tornou-se muito popular entre os navegantes de todo o mundo, que pode ser comprovado pelas sucessivas edições inglesas e norte-americanas que eu citei aqui agora, né? Ademais, conforme ressaltou o diretor de Geografia e Navegação, lá no capítulo 16, a tábua Hadley, por que é importante essa tábua Hadley? O comandante Hadley de Aquino é brasileiro, acho que não tinha falado isso, né? O comandante Hadley de Aquino que fez essa tábua, se vocês lerem lá no capítulo 16, é um comandante brasileiro da Marinha, certo? Que fez também, matemático, obviamente, que é um tratado aí de trigonometria esférica, certo? E você chega à solução do triângulo esférico de posição. Então, a tábua Hadley transcende técnicas de navegação para representar uma conquista intelectual digna de tradição naval do Brasil. Vocês veem, em 1903, um comandante da Marinha brasileiro, um brasileiro, apresentou uma tábua que competiu, que deu possibilidade de se resolver o problema da navegação astronômica, né? Uma contribuição importante à arte da navegação. Tá certo, pessoal? Então é isso aí. Então agora, mas o que a gente vai ver mesmo, ou seja, a 229 e a Hadley de Aquino é só para citar. Essas aqui é que serão as nossas tábuas efetivamente de uso. Por quê? Por que a gente tem que fazer a 249, né? A 249, porque elas é que constam aqui do nossas tábuas de navegação astronômica. A gente tem que usar a 249 porque nós temos elas aqui. Tanto a volume 1 está aqui, certo? Aqui, ó. Extrato da HO 249, volume 1, e a 2 e a 3 também, certo? E já adianto que dessa da volume 1 a gente vai fazer um trabalho valendo 2 pontos, então comece a prestar atenção aí, porque essa aula e a próxima vai ser bastante importante para vocês absorverem esses conhecimentos para fazer o trabalho trabalho prático individual que vale 2 pontos. Então aqui a gente tem o volume 1, o volume 2 e o volume 3, né? Tá? Então aqui são 3 tábuas. O volume 1 o volume 1 ele faz 2 coisas. A gente vai ver que ele substitui o Starfinder, ou seja, como diz aqui, ó, Selected Stars, né? Selected Stars e época 2020. Esse aqui também a cada 5 anos a gente vai ver que ele tem que ser reeditado por conta da precessão e da notação. Ó. Ele trabalha mais com estrelas efetivamente, aqui o volume 1. O 2 e o 3 não, eles trabalham com Sol, Lua, planetas e estrelas, tá? Mas tem uma limitação também que é só até declinação de 30 graus, tá? 30 graus sul ou norte. Então, a gente vai ver que tem limitação, em cada tábua tem a sua característica. A tábua mais completa, na verdade, vai ser a Hadley. Quem quiser depois dar uma olhada no Migas, né? Na escola naval a gente usa a Hadley. Mas aqui, como eu falei, por essa limitação, a gente não tem Hadley para todo mundo e tem aqui no extrato dessas tábuas 249, volume 1, 2 e 3. Tá certo, pessoal? Então, a gente vai usar aí. Vamos ver como é que vai fazer. Então, a gente vai estudar nessa primeira metade, nessa aula inteira, volume 1 somente. E depois, na próxima aula, o volume 2 e 3. Então, vamos lá.
O volume 1 da publicação 249 foi preparado para dois usos distintos, como eu falei, para o planejamento das observações, preparo do céu, substituindo o emprego do Starfinder. Então, em vez de usar o Starfinder, eu posso usar o volume 1 da publicação 249. Só que o Starfinder me dá todas as estrelas do céu, né? Daquelas 57. E aqui não, aqui só são sete estrelas, né? Só 7, então é uma limitação, né? E finalmente depois também para o cálculo das retas de altura após as observações. Você vê que na mesma tábua, eu entrando com os argumentos de entrada e vou sair com os argumentos de saída que me permitem chegar aos elementos determinativos da reta de altura, tá certo? O ângulo no zênite e altura tabular ou altura calculada, tá? Então, olha lá. O volume 1 da publicação 249, para fornecer o preparo do céu, emprega como argumentos de entrada na tábua o ângulo horário local do ponto vernal, a HL do ponto vernal, aquele que a gente usava lá no Starfinder, né? Calculado para o instante que a posição estimada do navio estará no início do crepúsculo civil matutino ou no término do crepúsculo civil vespertino. Exatamente o que nós usávamos naquele modelo que nós fizemos lá no Starfinder, tá certo? Preparo do céu, lembra? Aquele modelo de preparo do céu. E a latitude assumida. Então, são dois argumentos de entrada. HL do ponto vernal, calculado conforme a gente calculou para o Starfinder, e uma latitude assumida. O que é uma latitude assumida? Porque é valor em grau inteiro, né? Então, não é nós temos a posição estimada, a nossa posição que eu vou estar lá no meu início do crepúsculo civil, o término do crepúsculo civil vespertino, início do crepúsculo civil matutino, o término do crepúsculo civil vespertino. E eu tenho a minha latitude estimada daquela posição, mas eu não vou entrar na tábua com graus, minutos, segundos, só graus. Então, por isso que vai ser uma latitude assumida, tá certo? Então, com esses dois argumentos de entrada, ângulo horário local do ponto vernal, calculado como, pessoal? Como é que eu calculo o ângulo horário local do ponto vernal? Eu preciso saber qual é a minha latitude estimada, entrar na página diária do Almanaque Náutico, naquela parte de fenômenos, né? Lembra? Entrar lá no crepúsculo civil, matutino, vespertino, dependendo do que eu estou querendo, com a latitude superior, inferior, entrar naquela tabela lá da página 32 em romano, né? Calcular a hora média local, aí depois da hora média, né? E daí então vou ter a hora média local do crepúsculo civil. Com essa hora média local, eu entro naquele modelinho lá do Starfinder, né? Começa com HML, combino com a longitude, acho o HMG, vou achar o HG do ponto vernal na página diária do Almanaque Náutico, depois combino de novo com a longitude para achar o HL do ponto vernal. Assim que a gente vai chegar no ângulo horário local do ponto vernal, com todo aquele trabalho, como eu falei, navegação astronômica, vai usar todo o conhecimento que nós usamos, que nós fizemos lá na parte da P1, né? na primeira metade da matéria, tá? Então aqui, ângulo horário local do ponto vernal e latitude assumida. Por que latitude assumida? Porque é uma latitude em graus inteiros. Para aquela latitude que eu achar para a posição que eu tiver nos crepúsculos, eu não vou usar os minutos, só o valor inteiro, né? Mas o HL do ponto vernal também a gente vai ver que também vai ser só o valor inteiro. Então, com esses dois valores inteiros, a gente vai ver aqui na nossa tábua, né? Quem tiver aí com o extrato, pode abrir aí a publicação. Ó, a gente vai ver que ela começa aqui, ó, certo? Extrato das 15 graus, latitude 15 sul. E aqui, ó, os argumentos de entrada são a latitude e tem o LHA, o local hour angle, né? Local, ângulo horário local, local hour angle. E do ponto vernal, que é na vertical. Na horizontal não, na página é 15 sul. E lá em cima, na horizontal, tem o HC e o ZN, que são os argumentos de saída já. HC é tal do High Computed, o Migen chama de High Computed, seria a altura calculada, a altura computada. E o ZN é, no caso aqui, para o ZN já é o azimuth verdadeiro, tá certo? Quando fala em ZN aqui, já é o azimuth verdadeiro, certo? Nós tratamos aqui, a saída aqui já é o azimuth verdadeiro. Então, prosseguindo, ó, obtém-se com esses dois argumentos de entrada, ângulo horário local do ponto vernal e latitude assumida, então os argumentos de saída, as alturas previstas e os azimuths verdadeiros. Então, a altura prevista é a tal do HC, High Computed, e o ZN
seria o azimuth verdadeiro, o true azimuth, né? E os aproximados de 7 estrelas. Então, quem abrir a página vai ver que são 7 estrelas de cada 7. Na verdade, tem 14 aqui na página, né? 7 de um lado e 7 do outro. Por quê? Porque nós temos a HL dos dois lados aqui, certo? Então, começa aqui em 000 e vai até 179 só numa página, tá certo? Então, aqui, ó. 7 estrelas selecionadas convenientes para observação dos astros celestes naquela hora e posição estimada. Então, você fazendo os cálculos direitinho, você vai ter aquelas 7 estrelas. O Starfinder você tem todas as 57, aquelas que estiver no seu horizonte, né? Certo? A tábua também indica 3 estrelas que fornecerão LDP, linha de posição, com a melhor possibilidade de cruzamento para determinar uma posição astronômica observada. Como é que essas estrelas são marcadas? Tem uma estrelinha sobre elas. A gente vai ver aqui que para cada grupo de 15 indicações aqui tem uma estrelinha aqui, Betelgeuse, aqui é Capela, Canopus, são as mais brilhantes, né? Eu acho que estão, na verdade não são as mais brilhantes, isso aí é para causar o melhor cruzamento, né? Quando eu tenho se eu tirar 2 estrelas aqui, os 030 de azimuth, elas vão ser paralelas, não vão fazer cruzamento, então o ideal é que elas tenham um cruzamento entre elas, se eu tirar uma 030, a outra seja 150 e a outra seja os 270. Então tem uma defasagem entre elas de 120 graus, certo? O volume 1 da publicação 249, daí essa segunda parte que a gente vai ver na segunda metade da aula, né? Ó, o volume 1, segunda metade da aula, não, essa aqui já é a minha segunda metade da aula, né? A gente está vendo aqui uma segunda metade da aula, a gente viu o bolotário, e a gente na aula que vem a gente vai ver o 249 a aula inteira. Aqui a gente está vendo a metade da aula, o bolotário, e essa aqui é a aula que a gente está vendo a parte do volume 1 da publicação 249, a primeira parte dela. O volume 1 da publicação 249, para a resolução do triângulo de esfera de posição, ou seja, para achar os elementos determinativos da reta de altura, com emprego de estrelas selecionadas, é organizado para usar como argumentos de entrada a latitude assumida, valor inteiro mais próximo da latitude estimada do observador no instante da observação do astro. A gente falou, para achar a posição das estrelas seria a latitude assumida, a latitude valor inteiro mais próximo da posição estimada perto dos crepúsculos. Aqui não, valor inteiro mais próximo da latitude estimada do observador no instante da observação do astro. Então sempre que eu tiro um astro, eu tenho que ter a minha posição estimada. O ângulo horário local do ponto vernal, valor inteiro para a hora da observação da estrela. Então eu tenho que ter a hora do cronômetro, do cronógrafo, né, o estado absoluto, né? Então o ângulo e o nome da estrela. Então são 3 argumentos de entrada aqui: latitude assumida, ângulo horário local do ponto vernal para a hora da observação e o nome da estrela para eu entrar na tábua. Empregando esses 3 argumentos de entrada, a tábua fornecerá como argumento de saída a altura calculada, que é o próprio HC, High Computer, e a altitude verdadeira, que é o ZN, para a estrela observada sem necessidade de interpolação ou cálculo adicional. Então essa tábua é uma maravilha, né? Muito fácil, muito simples de resolver. Aí a gente vai ver, vai fazer um exercício com isso, tá? Entretanto, mudanças progressivas das coordenadas astronômicas, ascensão, reta-versa e declinação das estrelas tabuladas, afetam os dados fornecidos, altura tabular ou calculada e azimuth verdadeiro, devidas principalmente aos movimentos de precessão e nutação da Terra. Tá? Então, a gente vê que vai ter uma tabela só de precessão e nutação para fazer uma correção. E tornam necessários novos cálculos do triângulo de posição, aproximadamente a intervalos de 5 anos, para reduzir os efeitos dessa fonte de erros cumulativos. Destarte, dessa forma, o volume 1 da publicação 249 é reeditado a cada 5 anos. E a tábua 5 da publicação 249, essa que fala de precessão e nutação, uma correção, apresenta uma correção para o ponto observado, ou seja, depois de eu traçar as minhas linhas de posição, achar um ponto, eu tenho que ainda aplicar a correção dessa tábua 5. Isso que eu estou chamando a atenção aqui, por conta da precessão e nutação. Apresenta uma correção para o ponto observado obtido pelo cruzamento das retas de altura calculadas, que deverá ser deslocado em determinada distância em milhas sobre uma determinada direção azimuth para a correção dos efeitos da precessão e nutação terrestre, sempre que a observação for feita em um ano diferente do ano da edição da publicação
249, volume 1, que ela é publicada a cada 5 anos, então é 2005, 2010. Se for em 2010, não precisa usar a tabela 5, mas 2011 precisa usar. No exercício que a gente vai fazer, existe, e no trabalho prático individual também tem a indicação da correção de precessão e nutação. Tá bom, pessoal? Vamos ter atenção a isso. Então vamos lá. Tabela publicação 249, volume 1. Preparo do céu. Preparo do céu, certo? A volume 1 tem duas funcionalidades. Ou faz o preparo do céu, ou localiza os elementos determinativos da reta de altura. A gente vai ver agora nessa aula que a gente está dando só o preparo do céu. Preparo do céu, planejamento das observações. Argumentos de entrada na tábua. Graus inteiros da posição estimada assumida no início do crepúsculo civil matutino ou ao final do crepúsculo civil vespertino. A gente vai dar essa parte teórica, em seguida vai fazer um exercício para ficar mais fácil, tá? Olha lá. Publicação 249, volume 1. Preparo do céu, planejamento das observações, argumentos de entrada. Além da latitude, o HL do ponto vernal. Graus inteiros calculados com a hora média local do crepúsculo civil retirado do ANB, certo? Lembra que a gente entra com a latitude superior, inferior e sai então com faz a interpolação pelaquela tabela maluca lá da página 32 em romano, né? Então, chegando nesse HML, eu combino com a longitude convertida em tempo, né? A longitude estimada para a hora que eu vou estar no crepúsculo civil matutino vespertino, e acho o HMG. Então, com o HMG, obtém-se no ANB, na página diária do dia que eu estou navegando, o ângulo horário de Greenwich do ponto vernal. E, novamente, combinando com a longitude, agora em arco, que foi ali em tempo, obtém-se o HL do ponto vernal. É o segundo argumento de entrada na tábua, certo? E como eu falei, aqui eu estou mostrando aqui aquele modelo de preparo do céu, né? Esse HML aqui a gente tem que calcular utilizando a página diária, né? O crepúsculo que eu quero, se é matutino, vespertino, certo? E fazendo a interpolação necessária na página 32 em romano, para a latitude que eu estou, certo? E daí, depois de calcular esse HML, eu venho aqui com a longitude estimada, faço aqui, tem que saber a régua do tempo, se eu estou indo, né? Se eu estou a oeste ou a leste de Greenwich, né? Se eu estiver a oeste, eu estou a oeste, vou para Greenwich, vou subir a serra, então somo, né? Mais longitude aqui, né? Daí para chegar no HMG. Com esse hora média de Greenwich do crepúsculo civil, né? Da hora do crepúsculo civil ou da posição que eu estou, né? Então eu vou, aqui, na verdade aqui é do crepúsculo mesmo, da hora, a posição é que eu estarei nesse local na hora do crepúsculo civil, certo? HMG da HML que eu calculei para o meu crepúsculo civil vespertino matutino. Aí eu entro no almanaque náutico, tiro lá da página diária o HG do ponto vernal, certo? Na página diária tiro a hora, lá na página de acréscimos e correções minutos e segundos, para minutos e segundos da minha hora da observação. Calculo aqui qual é o HG do ponto vernal, e aí combino aqui, aí tem que saber o quê? Diagrama de tempo, para saber como é que eu combino aqui, se a minha longitude é leste-oeste, sendo a oeste, né, eu vou subtrair, sendo a leste eu vou somar, né, com o HG do ponto vernal para chegar finalmente no HL do ponto vernal. Então eu botei isso aqui para mostrar que é o mesmo quadrinho que nós fizemos lá no Starfinder. Preparo do céu, planejamento das observações e argumentos de entrada na tábua. Com a latitude estimada e o HL do ponto vernal, valores inteiros mais próximos, né? A latitude é um valor inteiro e a HL do ponto vernal também inteiro. Depois de calcular, eu só vou pegar o valor inteiro. Eu entro direto na tábua, obtenho-se as alturas previstas e azimuths verdadeiros aproximados das 7 estrelas selecionadas. E quando eu falo mais próximos aqui, pessoal, aquela história de aproximação, né? Se eu estou com 22 graus, 29 minutos, vai ser 22 graus, mas se tiver 22 graus, 31 minutos, vai ser 23 graus. Então, são os mais próximos, né, de acordo com a aproximação matemática. E a HL da mesma forma. Então, aqui a saída vai ser a altura prevista e azimuth verdadeiro, aproximado, igual ao Starfinder, aproximado, não é o valor exato, das 7 estrelas selecionadas. É um preparo do céu só com 7 estrelas. E a tábua indica as 3 melhores, como eu falei, tem uma estrelinha, quem quiser pode olhar lá na página que vocês têm aí no seu extrato. A tábua indica as 3 melhores estrelas que resultarão em cruzamento de LDP mais convenientes para uma posição observada, certo? Então, vamos fazer um exercício. Temos aqui ainda um tempinho nessa aula. Vamos fazer um exercício rápido aqui.
No dia 8 de agosto de 2011, para usar o nosso almanaque, né? O almanaque que vocês têm, o NT Carioca, que navegava no rumo 000, veloc 9 nós, verificou sua posição estimada ao final do crepúsculo civil vespertino. Latitude 15 graus 12 minutos sul e longitude 030 3 minutos oeste. Efetuar o preparo do céu / planejamento das observações empregando a publicação 249 volume 1. Então, em vez de usar o Starfinder, eu vou usar, certo? Então, o que a gente precisa? Precisa saber qual é a latitude estimada, né? A latitude estimada está aqui, da hora do crepúsculo. E qual é o argumento de entrada? É 15 graus. Então, eu já sei que 15 graus vai ser um dos primeiros argumentos de entrada. O segundo é o HL do ponto vernal. Como é que calcula o HL do ponto vernal? Começo calculando, né, por aquele modelo, né, a hora média local do crepúsculo, do final do crepúsculo civil vespertino, CCV, né? Então eu tenho que calcular como? Vou na página diária, no dia 8 de agosto de 2011, vejo lá o crepúsculo civil vespertino para 10 graus e 20 graus, tiro aquela diferença, né? Vou lá na tábua 32 romano, faço a interpolação, saio com HML, aí vou pegar essa longitude aqui, converter em tempo, né? Combinar com ela para chegar no HMG, entrar no almanaque náutico de novo na página diária, tirar o HG do ponto vernal, ângulo horário de Greenwich do ponto vernal, combinar novamente com a longitude para chegar no HL do ponto vernal. Tá bom, pessoal? Então vamos lá, vamos fazer exercício. Argumentos de entrada. Na tábua publicação 249. Latitude e graus inteiros da posição estimada assumida no final do crepúsculo civil vespertino, calculado pelo navegante. HL do ponto vernal em graus inteiros, calculado com HML no final do crepúsculo civil vespertino. Após obter HML do crepúsculo civil vespertino, retirada da página diária da NB com as devidas correções, naquela página 32 de romano, calcula-se a hora média de Greenwich do crepúsculo civil vespertino, combinando-se HML longitude estimada convertida em tempo. Então, com o valor do HMG do crepúsculo civil vespertino, localiza-se na página diária do almanaque náutico o ângulo horário de Greenwich, do ponto vernal, que novamente combinado com a longitude estimada em arco, teremos finalmente o HL do ponto vernal. Certo? Então, olha lá. Então, cálculo do HML do crepúsculo civil vespertino para encontrar o ângulo horário local do ponto vernal. Argumentos de entrada na tábua 1 do ANB. Né? Aquela tábua 1 que é a página 32 em romano. Início do crepúsculo civil vespertino. Aqui a gente tinha que a nossa latitude estimada era 15 graus e 12 minutos. Então, se a gente entrasse na página diária do almanaque náutico do dia 8 de agosto, né? 2011, a gente sai com HML do término do crepúsculo civil, não é início, não é término, né? É término do crepúsculo civil vespertino, está errado aqui, é término. Término não é início. Estou em dúvida agora, fiquei meio tonto. Tanto que eu falei, é início, é quando o sol está a 6 graus, é início do crepúsculo civil vespertino, está correto, é início, certo? Ele começa o crepúsculo começa já no nascer, não, então é término mesmo. Quando ele chega nos 6 graus, é quando ele está no meio entre 3 e 9 graus, né? Então aqui é término mesmo. Então, mas vamos lá, está aqui, ó. A gente tira lá da página diária para 10 graus sul, 18 e 19, para 20 graus sul, 18 e 8. Tem uma diferença, né? Que é os argumentos de entrada lá na tábua 1, né? 11 minutos, diferença entre latitudes consecutivas, diferença tabular e o excesso, né? 5 graus. Então vamos lá. Olha lá. Primeiro argumento, diferença de horas para latitudes consecutivas. Menos 11 minutos, que é 18, 19, 18 e 8. Sempre já botando o sinal para mostrar que quando eu colocar a minha correção vai ser 18 e 19 menos alguns minutos que eu vou calcular por aquela interpolação, certo? Segundo argumento, intervalo tabular, 10 para 20, pode ser 10, 5 ou 2, lembra? E aqui, terceiro argumento, excesso da latitude dada, 15, 12 menos 10, vai ser 5 graus e 12. Aqui eu estou botando os valores, agora eu vou botar os valores exatos de entrada na tabela, os argumentos de entrada, né? Olha lá. Argumentos de entrada, então, vai ser 10 minutos,
primeiro argumento, que não tem 11, só tem 10, não tem, aqui é 10, está certo, e aqui em vez de 5 e 12 vai ser 5. Com esses argumentos de entrada na tabela, teremos o valor da interpolação para a hora média local do início do término do crepúsculo civil vespertino. Eu vou ter errado aqui, é término. Assim, o valor da hora média local será 18h19 menos 5 minutos. O valor que achado foi 5 minutos na tábua, né? A gente vai olhar aqui, onde é que a gente acha a tábua? A página 32 do Almanaque Náutico de 2011, que vocês têm aí no seu extrato de tabelas de navegação astronômica. Todo mundo pode conferir se está correto, tá? Então, HML será 18,14. Isso aqui, então, que vai ser o valor inicial para eu começar aquele meu modelo de cálculo lá do Starfinder, né? Ó. Agora, obtenção do HL do ponto vernal. Hora média local, HML do crepúsculo civil, 18,14. A posição estimada na ocasião, calcula-se HMG. Com HMG, obtém-se no NB o HG do ponto vernal, combinando-se o HG do ponto vernal com a longitude estimada, obtém-se o HL do ponto vernal. É esse cálculozinho aqui, tá certo? Vamos fazer ele então. HML do crepúsculo civil vespertino, né? Então eu tenho que saber se eu vou combinar com a longitude, como eu falei, nós temos que fazer uma régua do tempo. Se eu estou a oeste de Greenwich, né, de HML para HMG, eu tenho que somar, certo? É mais. Então a longitude de arco em tempo, onde é que eu faço isso? Lá na página 1 em romano, tem que chegar lá, transformar aquela minha longitude, quanto era a minha longitude mesmo? Deixa eu ver aqui que eu tenho aqui, era 30 graus e 3 minutos, tá? Essa transformação aí vocês façam, tá? Longitude 30 graus e 3 minutos, vai dar em tempo 2 horas e 12 minutos, certo? Então daí eu achei aqui o HMG do CCV, do Crepúsculo Civil Vespertino. Com essa hora aqui, eu vou então entrar no Almanaque Náutico no dia 8 de abril, né? 8 de agosto de 2011, e vou sair com a HG às 20 horas primeiro, 256,58,9, e depois 14 minutos e 12 segundos lá na página de acréscimos, 3 minutos, 3 graus, 33,6. Somando os dois vai me dar 260 graus, 32,5. Agora eu tenho que achar o HL do ponto vernal. HL do ponto vernal será combinando com a longitude. Aí teria que ser um diagrama de tempo. Para fazer o diagrama de tempo, sabendo que eu estou a oeste de Greenwich, né? Para eu fazer o HG do ponto vernal transformar em HL do ponto vernal, vai ter que subtrair a longitude em arco, que é esse valor 30 graus e 3, como eu tinha falado, para chegar então ao nosso HL do ponto vernal, 230 graus, 29,5. Pessoal, tudo isso aí vocês já sabem fazer, por isso que eu estou passando assim de uma forma rápida, certo? Tudo isso aí já foi ensinado para vocês, certo? Como é que faz todos esses cálculos aqui, certo? Onde chega em cada valor desse. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição aí no Zap, no chat, no fórum, certo? Então, prosseguindo, depois de calcular o HL do ponto vernal, os dados para emprego da publicação serão a latitude estimada, 15 graus e 12, mas em graus inteiros, a gente vai ver que vai usar só o 15 graus. E a HL do ponto vernal, também vamos achar, para achar as estrelas, somente o valor em graus inteiros. Aí está. Preparo do céu, planejamento de observações. Argumentos de entrada na tábua, latitude estimada 15 e 12, que eu vou achar 15 graus sul, que eu vou usar. E o HL do ponto vernal calculado deu 230,29,5, que eu vou usar é 230. Então, só os valores inteiros, certo? Para dar uma sensação de que está no mar aí, certo? Balançando para boreste, para bomborda aí, certo? O grau de liberdade do navio. Então, aqui, não sei se vai dar para vocês verem aí, né? Mas está aqui, ó, 15 graus sul é um dos argumentos de entrada e o HL do ponto vernal está aqui. Aqui vai estar o 230, certo? E aqui vão estar as estrelas, ó, Alfeca, Vega, Altair, Shaula, Rigel Kent, Spica e Arturus. E aqui estão os valores. Vocês têm que entrar no de vocês, tá certo? Vocês têm isso aí também, certo? Então, pega lá o de vocês, 15 graus, é a primeira página, certo? Olha lá, a primeira página lá o de vocês podem ver lá, se não estiver vendo direitinho aí, certo? E aqui, então, a gente vai sair com o quê? Vai sair com HC, que é a altura tabular, altura tabular, não, aqui no caso vai ser uma altura prevista, e o ZN vai ser um azimuth
verdadeiro previsto também. Então aqui nós temos os valores lançados aqui, ó, para esse 15 graus aqui, ó, para a UFECA vai ser 48 graus e 8 minutos de altura estimada e 0,05 de azimuth verdadeiro. Eu tenho esses dados aqui, ó. Os elementos fornecidos pela tábua, a gente vai fazer assim, separar assim como se fosse, né, o Starfinder, né, a estrela, qual altura prevista e qual azimuth aproximado, e marcando inclusive as 3 que são as estrelas mais convenientes para dar aquele cruzamento que eu falei de 120 graus de defasagem, né? Só ver aqui os azimuths, vai ver que dá a diferença aproximada de 120 graus entre eles, ó, 40, 133, 274, tá? Seria um cruzamento melhor entre essas 7. Tá certo, pessoal? Então, com isso, a gente chegou na primeira parte do volume 1 da publicação 249, que é fazer o preparo do céu. Esse preparo do céu, né? A gente, utilizando esses elementos que a gente fez aí, a gente chegou, então, no preparo do céu, que é isso aí. Na próxima aula, a gente vai continuar, então, e vai fazer, então, essa parte dos elementos determinativos da reta de altura da volume 1 da publicação 249. Agradeço a todos, obrigado pela atenção e até daqui a pouco, até mais tarde, até a próxima aula. Obrigado.